E aí pessoal do YouTube, Fox OKBR na área, e nesse vídeo vamos fazer uma grande análise em relação à segunda parte da sexta temporada, analisando primeiramente do episódio 9 até o 16º episódio, totalizando 8 episódios, focando principalmente nos pontos mais significativos, os assuntos que mais se destacaram no desenvolvimento dos próprios episódios, as mudanças mais significativas nos personagens, e suas próprias tramas pessoais, né, as coisas mais particulares. Então vamos começar com essa análise. Então, no caso do episódio 9 da sexta temporada, tivemos o complemento do gancho apresentado no final da primeira parte da sexta temporada, né? Com toda aquela questão da invasão dos zumbis, tivemos várias coisas interessantes. Tivemos um certo prolongamento que eu acho que tornou um episódio um tanto tedioso inicialmente, porém teve certas particularidades que tornaram um tanto chamativo, principalmente a situação de perigo envolvendo a Meg, como também o conflito do filho da Jessie com o Carl Grimes e o Rick Grimes, como também de outros vários personagens, o desenvolvimento da Denise com o Lobo, a posição do Derek Dixon, Abraham e Sasha perante os Salvadores e tudo mais. Então, no final das contas, o episódio foi mais chamativo pela questão do ataque dos zumbis, né? Foi a finalização do mesmo, com toda aquela invasão, com as mortes. E outro ponto também que foi significativo foi a alteração da posição dos alexandrinos, que eles simplesmente tomaram coragem e se tornaram matadores de zumbis, né? Antes eles ficavam com medo, não tinham tanta coragem, aí de repente, vendo toda aquela alteração do Rick Grimes, todos partiram e conseguiram abraçar uma certa mudança que foi muito chamativo durante o prolongamento do episódio. Agora, em relação às particularidades, tivemos a alteração da personagem Denise perante a presença do Lobo, tivemos como posso dizer, uma certa pacificação em relação ao conflito do Morgan com a Carol, como também uma alteração visual do Carl Grimes, fazendo toda uma menção dos quadrinhos junto com a morte da Jessie, do Sam e tudo mais, apesar do Sam não estar nos quadrinhos, eu acho, enfim. O que importa mais era a morte da Jessie mesmo. E em relação ao outro filho da Jessie, que teve toda aquela questão de buscar vingança, foi algo muito mais interessante, e isso realmente não estava nos quadrinhos. Isso aí foi uma pequena alteração, mas que fez jus a todo esse planejamento, toda essa construção do personagem. Agora, em relação a uma outra parte dos personagens, tivemos o Daryl, a Sasha e o Abraham iniciando oficialmente o conflito com os Salvadores. E é a partir desse episódio que os Salvadores começam a ganhar uma certa forma, começar a demonstrar como é que eles são, como é que eles são sádicos, como é que eles são agressivos e tudo mais, e como eles, ao mesmo tempo que eles buscam causar violência, eles buscam brincar com a situação. E no final das contas tudo acabou sendo, tipo, explodiu tudo, e aí começou o conflito contra esse misterioso inimigo chamado Negan. O episódio 9 eu acho que, assim, como eu disse, inicialmente foi um episódio prolongado, até mesmo um pouco tedioso, alguns detalhes chamaram um pouco a atenção do episódio, e só no final mesmo que teve o grande ápice, que foi todo mundo unido para salvar os personagens, para salvar Alexandria, aquela comunidade. Tivemos alguns momentos clichês, principalmente envolvendo o Derek Dixon, como uma quase morte novamente do Glenn. Porém, tivemos finalmente uma mudança, tanto visual quanto comportamental, envolvendo os alexandrinos, como o Carl Grimes, como a Denise e etc. Então esse episódio foi um dos melhores dessa segunda parte da sexta temporada. Em relação ao 10º episódio da sexta temporada, tivemos um certo salto temporal que eu acho que acabou estragando algumas tramas bastante específicas. Entre elas tivemos a questão do Carl Grimes, que mesmo ele sendo deformado, que ele perdeu um dos olhos, aquilo não foi explorado. O que ele sentiu após perceber que perdeu o olho, como é que foi a reação das outras pessoas inicialmente após ver a sua própria deformação. Então assim, não ficou muito claro, apenas botou ele como se ele já tivesse acostumado com aquilo. E nós sabemos muito bem que quando um ser humano perde algum membro do corpo ou passa por uma transformação tão radical assim, ele não aceita de boa, sabe? Ah, tô bem. Não, tem que
tem que ter alguma coisa. Claro, o episódio demonstrou uma atitude um tanto agressiva e fechada do personagem, mas não acho que foi o suficiente, mesmo ele demonstrando isso perante a Enid. É uma garota que ele estava interessado e depois ele começou a se fechar mais pro mundo ou algo do tipo. Então realmente eu fiquei um pouco preocupado com essa questão. Uma outra alteração também foi o que foi destaque do episódio, foi a união do Rick Grimes com a Michonne, que mesmo sendo algo que eu primeiramente achei um tanto forçado, toda a cena de aproximação dos dois foi um tanto natural. Apesar de eu não concordar, porque eu via eles apenas como pessoas que se respeitavam, até mesmo uma visão de irmãos ou algo, uma coisa mais fraterna do que realmente amorosa. Mas começou a ser moldado aquilo a partir do final do episódio, e enquanto isso no decorrer tivemos a aparição do Paul Morrow, no caso Paul Rovia, que ao mesmo tempo que se demonstrou um personagem um tanto humorístico, ele tinha uma missão, ele tinha uma comunidade e que tudo seria aprofundado e explorado futuramente. Mas o episódio 10 realmente foi um dos episódios mais fracos da segunda parte da sexta temporada, que, assim, mesmo tendo certos pontos significativos, como a união de um casal, uma postura um tanto diferente do Carl Grimes, a mudança do Spencer em matar a Diana, apesar do personagem não ser tão importante, e o surgimento do Paul Rovia, o episódio em si realmente não demonstrou uma grande mudança em relação à trama de fundo. Foi apenas encontrar o Paul Rovia, ele comentar sobre talvez a colônia Hilltop, e acabou. Simplesmente não foi nada demais. Então o episódio deu uma certa caída em relação ao último. Sobre o 11º episódio da sexta temporada, finalmente tivemos a aparição da colônia Hilltop com novos personagens, principalmente o Gregory, que faz toda uma menção também dos quadrinhos. Visualmente falando, aquela comunidade estava bastante semelhante com o local, apesar de uma versão estar um pouquinho maior e a outra estar um pouquinho menor, né? Mas são apenas pequenos detalhes que realmente não fizeram muita diferença em relação à trama. Tivemos conflitos internos que, ao mesmo tempo que foi demonstrado um mundo maior para a comunidade de Alexandria e para os próprios personagens, também tivemos um conflito entre as duas comunidades. Mesmo sendo algo temporário, tudo foi causado pelos salvadores que pareciam também estar associados tanto com Alexandria como também a colônia Hilltop. Então aquilo fortificou mais ainda a imagem dos salvadores, como também tivemos aquele aprofundamento na mudança da Meg e a imagem do bebê, né, dando mais esperança que aquilo poderia dar certo, ela poderia moldar uma família e tudo mais. Foi legal para a personagem, uma alteração significativa, e a fortificação dos salvadores também. Então tecnicamente foi só isso em relação ao 11º episódio. O mundo foi aberto para a galera de Alexandria, questão dos salvadores, questão da mudança da Meg, e somente isso. Realmente não foi nada demais, mas pelo menos foi um pouquinho melhor em relação ao último episódio, que não teve lá tanta coisa. Em relação ao 12º episódio, eu acho que foi um ápice da segunda parte da sexta temporada. Acho que foi possivelmente o melhor episódio mesmo. Sério, na minha opinião foi um dos melhores episódios, porque iniciou um conflito direto mesmo com uma grande parte dos alexandrinos contra os salvadores em um território, em uma área específica. Assim, o episódio parecia passar um clima de que alguma merda grande iria acontecer, né, que muitos personagens poderiam morrer, que ia ter muito tiroteio e tudo mais. Teve muito tiroteio, teve muita tensão, que foi algo muito interessante. Teve mudança de personagens, como o Padre Gabriel, que demonstrou coragem para matar um personagem, quer dizer, para matar um dos salvadores e tudo mais. Mas infelizmente eu acho que esse episódio sofreu muito de protagonismo, que mesmo os alexandrinos arriscando suas vidas para matar os salvadores e tudo mais, os salvadores se demonstraram muito, como eu posso dizer, retardados, incapazes de criar uma estratégia boa, sendo pegos de surpresa facilmente, e isso demonstrou um grande protagonismo por parte dos personagens, e no final das contas nenhuma pessoa do bem morreu. Isso realmente pode ter incomodado muitas pessoas, e mesmo com toda essa tensão válida e aquela postura medonha dos salvadores, que ainda eram pessoas um tanto desconhecidas, no caso, nesse episódio. O final desse episódio chamou muita atenção, que no caso foi a captura da Carol e da Meg, que eu acho que esse final foi um tanto diferente. Eu acho que em comparação a todos os outros episódios, esse final foi de grande destaque mesmo. Nós não sabíamos como ia terminar, se eles iam conseguir finalizar alguma coisa, não. Simplesmente surgiu uma nova trama, que foi a captura, e acabou ali. Realmente foi um grande diferencial, e isso realmente tem que ser levado em consideração. Mesmo com seus problemas, esse episódio foi provavelmente o melhor episódio da temporada, recebendo uma nota de 9 a 9,5 ou algo do tipo.
No episódio 13 já tivemos uma certa particularidade envolvendo a personagem Carol, né, que mesmo a Meg sendo capturada junto com ela por um grupo lá dos Salvadores, o episódio foi focado extremamente e parece que unicamente na Carol. A Meg teve lá seu papel, mas a Carol era a protagonista do episódio. E mesmo ela sendo capaz de se adaptar, manipular as pessoas e mostrar todas as suas habilidades ao extremo nesse episódio, novamente, a questão do protagonismo. Os dois heróis conseguiram enfrentar os Salvadores de uma maneira muito simples, realmente não teve nenhum sofrimento por parte das duas. Mas teve um ponto de destaque que foi a questão da crise da personagem. Que mesmo ela se adaptando, passando, se vendo obrigada a mudar, ela começou a mudar realmente, não só na questão externa, mas questão interna. No final do episódio deu pra ver que ela estava incomodada com alguma coisa e que isso ia ser o início de uma nova trama pra personagem, né? E já criou portas para um novo caminho pra personagem, mas infelizmente esse episódio foi focado somente nela. E somente nela. Tinha a Meg, tudo bem, mas ela serviu mais como uma personagem de fundo. Ela foi a única personagem a ser focada, e eu acho que o episódio se prolongou somente isso. A focar na Carol, focar na Carol, focar na Carol, enquanto o Rick ficava só no walkie-talkie falando. Somente nos últimos 5 segundos que apareceu lá o grupinho do bem, lá, abraçando os amigos e tal, mas realmente eu acho que deu uma falta extrema dos outros personagens, uma participação maior. Então foi realmente isso, foi um episódio focado só naquela personagem que pode ter sido algo um tanto tedioso para certas pessoas. Então já caiu um pouco a qualidade em relação ao último episódio. Em relação ao episódio 14, teve uma pequena mudança em relação à postura de uma certa personagem, que no caso é a Denise, né, a médica lésbica, que ela sempre parecia uma personagem que ficava na retaguarda, que ficava atrás, protegendo os feridos, tentando salvar o máximo de vidas possíveis. Mas nesse episódio, que marcaria a morte da própria personagem, ela parece que foi jogada no meio de perigo obrigatoriamente, sem nenhuma lógica por trás disso. Ela simplesmente falou, eu vou ter que ir lá ver os remédios e eu vou morrer no processo. Pareceu realmente algo forçado, vendo que a morte dessa personagem iria trazer motivos para levar a Meg para Hilltop no último episódio. Então, dá pra ver que tem um complemento da trama, ela não foi morta por nenhum motivo, mas eu acho que aquilo poderia ser feito de uma forma mais diferenciada. Eu acho que a Denise poderia ter sido capturada ou algo do tipo, eu acho que foi até um erro ter matado ela daquela forma, porque a personagem se demonstrou sempre uma personagem que ficava, sabe, escondida, com medo, sempre só se focando em salvar vidas, e não, ela simplesmente se expôs e morreu no processo. O episódio inteiro deu dicas que ela poderia morrer, e ela agiu como uma idiota no processo do episódio, né, entrando em locais que não deveria, enfrentando zumbis que não tinha motivo de enfrentar. Então realmente foi um episódio forçado pra matar ela, mesmo fazendo jus a uma trama interessante lá na frente, um complemento adequado. Agora, em relação à morte dela, junto a isso tivemos a volta do Dwight, apresentando a sua deformidade, que possivelmente foi causada pelo Negan, a alteração do seu comportamento também, né, que anteriormente no episódio 6 ele era um personagem mais, como posso dizer, um tanto amigável, que se importa com o próximo, pelo menos minimamente falando, só que nesse episódio ele pareceu mais agressivo, mais confiante, mais focado em um lado. E isso foi muito importante para criar uma certa rivalidade, até assim, deu pra perceber uma certa rivalidade com o Daryl Dixon. Mas no final das contas eles conseguiram vencer os Salvadores novamente. Os Salvadores demonstraram ser um bando de idiotas, fracos e etc. Novamente questão de protagonismo, que foi muito presente nos últimos episódios, que eu acho que acabou tirando um pouco da qualidade do episódio. Então eu acho que manteve o nível em relação ao último, no caso episódio 13 para 14, né? Os dois episódios se manteram mais ou menos no mesmo nível, apesar de as suas devidas alterações e diferenças. Já no episódio 15, tivemos uma grande mudança mesmo, que foi a questão da Carol. Foi explorado muito a posição dela, a questão da crise da personagem, e mesmo não sendo algo muito claro, dava para deduzir alguma coisa em relação à sua posição, seu comportamento, seu desejo de isolamento, e mesmo com todo o seu caminho à procura de respostas e uma explicação, uma autoajuda, né, um autoconhecimento, ela passou por momentos de perigo que, mesmo testando os limites, né, da personagem, fazendo-a se transformar no processo, isso pode ter demonstrado novamente a questão do protagonismo, principalmente contra os Salvadores. Tadinho dos Salvadores, né? Eles morrem tão facilmente, mesmo sendo a questão quantitativa,
e os alexandrinos sofrem claramente de protagonismo. É um tanto injusto isso, realmente, na minha opinião. E, assim, realmente ela ficou perdida no meio do episódio. Ela desapareceu, não sabemos se ela estava ferida ou não, e ela simplesmente foi apagada do nada, sacou? Ela só ia voltar no próximo episódio se associando com o Morgan. Mas em relação ao Morgan, tivemos a continuidade da questão da idealização dele, dos conceitos dele de vida, de falar que toda a vida é preciosa, passar essa mensagem pro Rick Grimes, alterando levemente o personagem. E uma outra coisa também foi o descontrole do Derek Dixon, que mesmo envolvendo a questão da morte da Denise, isso também podia fazer parte do desaparecimento da Carol também, apesar dele não ter noção disso. O Daryl realmente se demonstrou ser um pouco despreparado para esse tipo de situação, principalmente por envolver uma pessoa que ele se importava, que ele parecia, como posso dizer, ser responsável por proteger. Então essa mudança comportamental do personagem Daryl Dixon demonstrou uma leve demonstração de desenvolvimento, apesar de que realmente não teve nada demais como resultado final. Ele apenas levou um tiro e ficou vivo no processo, né? Se revelando ficar vivo no último episódio, apesar de que esse gancho foi um tanto surpresa, apesar de que, mesmo tendo surpreendido muita gente, muitas pessoas ficaram falando que ele poderia ter sido morto no processo, era só ter prestado atenção nos detalhes que ia revelar que ele ficaria bem. Mas, novamente, um episódio bem leve, realmente, se igualando com os dois últimos episódios, nenhuma diferença mesmo, então tava lá mais ou menos, né? Não foi nada demais, foi apenas questão do Derek Dixon descontrolado, a crise da Carol e o Morgan conversando lá com o Rick Grimes. Nada demais. Agora, em relação ao último episódio, season finale da 6ª temporada, tivemos algumas surpresas, principalmente envolvendo a Meg, como ela sentiu uma dor na barriga, né, certamente envolvendo a gravidez, né, o bebê e tudo mais, e como a Denise morreu, fazendo aquela questão do complemento, todos se viram forçados a levar ela pra colônia Hilltop. A trama geral eu achei bem interessante, né, pra season finale, levar ela pra Hilltop, mas o processo de transporte foi um lance meio repetitivo, que mesmo apresentando várias partes dos salvadores e a sua grande quantidade de soldados, ficou algo bem, como eu posso dizer, repetitivo, que é a questão de ir para uma estrada, salvadores, ir para outros salvadores, que mesmo passando uma mensagem de aprisionamento, aquilo não mudava, aquilo continuava por mais 40 minutos, meia hora ou algo do tipo, para no final das contas eles serem obrigados a ir andando e serem capturados no final das contas. Em relação a Carol e o Morgan, teve a continuidade dos dois extremos, a questão do Morgan ser da paz e a Carol ser do capiroto, brincadeira, ser destrutivo, mas que realmente não levou a nada no final das contas. A única alteração mesmo foi a questão do Morgan quebrar seus próprios conceitos, matando alguém para salvar uma outra vida. Foi algo interessante pro Morgan, mas eu não sei se isso alterou a Carol de alguma forma, porque aquilo só modificou levemente o Morgan. Então realmente não foi nada demais, eles continuam tendo dois extremos e tudo mais. Mas no final das contas apareceu o Negan, teve toda uma menção dos quadrinhos, e no final das contas tivemos um gancho que eu acho que foi decepcionante. Eu acho que não fez jus ao nome de season finale, porque aquilo era o marco dos quadrinhos, sabe? Era a edição 100. Aí eles fazem uma sacanagem dessa, só por causa que querem manter a audiência, o dinheiro, o lucro, só pra ser revelado em outubro. Achei uma sacanagem isso, eu acho que eles poderiam ter mostrado. Então eu acho que o final poderia ter sido muito melhor. Mas, assim, pelos elementos demonstrados, pela questão dos personagens estarem bastante alterados, principalmente o Aaron, o Padre Gabriel, entre outros, eu acho que o season finale foi um pouquinho melhor que os 3 anteriores, mas pra mim nada supera o 12º episódio. Eu acho que foi o melhor episódio da temporada, sacou? Da temporada não, eu acho que seria da segunda parte da 6ª temporada. Agora, em relação a alguns pontos que me incomodaram, foi a questão da transformação do Carl Grimes, que, como eu falei, não foi explorado seu comportamento inicial perante a sua transformação visual, como também o gancho ridículo do último episódio, que eu não apreciei aquilo, achei muito idiota mesmo. E possivelmente a morte forçada da Denise, que eu acho que poderiam ter ajeitado aquilo de uma forma diferenciada, porque ficou muito claro que mataram ela só pra obrigar o pessoal a ir pra colônia Hilltop. Poderiam ser feito de uma forma completamente diferenciada, mas infelizmente não deu. E também teve uma temporada focada no protagonismo. Porque se a gente perceber bem, dos personagens mais significativos, não precisa ser só da primeira temporada, mas os que se manteram por bom tempo unidos, do primeiro episódio da 6ª temporada até esse último, em 16 episódios, nenhum protagonista morreu. Isso é um tanto
sabe, chamativo. Normalmente, 1 ou 2 morrem, mas ninguém morreu. Só alexandrinos morreram, sacou? Foi uma coisa. Só os despreparados morreram. É um tanto curioso, porque normalmente esses personagens principais, alguns têm que morrer para os novos tomarem suas posições, mas não foi isso que aconteceu. Enfim, esse aqui é meu gráfico em relação aos episódios, né? Eu não sei se tu vai concordar com alguns pontos, mas essa é a minha opinião. Se você quer expressar a sua opinião, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, como também você pode inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, foca sua caminhada para o próximo vídeo, valeu!